Quais são as penalidades previstas para uma empresa que deixar de cumprir algum contrato ou acabar fazendo alguma coisa errada durante a contratação? Sim, as penalidades previstas tanto na Lei 8666/93, que é a Lei Geral de Licitações, quanto na lei própria do pregão, são as penalidades de advertência, multa, suspensão e impedimento de licitar e contratar com o poder público, além da declaração de inidoneidade. Então, vocês viram aí que são basicamente 4 penalizações que vocês podem levar, né? E que, basicamente, essas penalidades estão previstas onde? Na Lei 8666. Você podia dar um exemplo para a gente, Diegão, de como que a empresa pode levar uma penalização dessa? O que ela tem que fazer para poder levar uma penalização dessa? Ou o que ela não deve fazer para levar, né? Na verdade, é o seguinte, a Lei Geral de Licitações, pessoal, tem que sempre partir alguns passos atrás para saber até que ponto se estendem as penalidades previstas na legislação de licitações. O que acontece? A Lei Geral de Licitações é uma lei que ela se aplica às licitações, mas também aos contratos administrativos. Então, o que acontece? A lei de licitações, ela não é uma lei apenas sobre licitações, é uma lei também sobre contrato administrativo. Sempre que o poder público realiza licitação, o objetivo dele é fazer um contrato posteriormente àquela licitação. Então, qualquer conduta que contrarie o edital, por exemplo, ela é passível de punição contra aquele licitante infrator. Entenderam? Agora, se você descumprir alguma cláusula do contrato, você também pode ser penalizado. Nós já vimos empresas, por exemplo, que foram penalizadas simplesmente por não ter entregue, por exemplo, um CTF, que é aquele documento de cadastro técnico federal do IBAMA, durante a sessão pública, ou, por exemplo, por não terem entregue uma amostra, não terem enviado a amostra que foi solicitada durante a sessão pública pelo pregoeiro. Se você estiver participando de uma licitação e você deixar de entregar uma documentação, se você pegar a lei do pregão, que é a lei 10.520, o artigo 7º, ele vai estar falando justamente o quê? Qual que é um dos grandes, até uma crítica que eu faço aqui, né, mas um dos pontos que eu acho que não é tão interessante na lei do pregão. Só existe uma penalização prevista na lei do pregão. Lá está falando se você deixar de entregar a documentação, se você não manter a proposta, se você fraudar algum documento, qualquer tipo de penalização, qualquer tipo de infração que você vai ter, só prevê uma penalização, que é impedido de contratar com a União, tá? Então, isso é o que está previsto na lei do pregão, na lei 10.520. Sim. E na lei 8666? Na lei 8666 são basicamente 4 penalizações, inclusive essa que também está no pregão. A primeira delas é uma advertência, você vai ser advertido. O que isso impacta para você que está participando, que levou uma advertência? Você está só advertido, não gera um custo para a empresa, isso não vai gerar uma sanção, você não vai deixar de participar de uma próxima licitação, você não vai ter que pagar uma multa, nem nada. Qual que é a próxima? É justamente a multa. Então, você, dependendo da penalidade, da infração que você fizer durante uma contratação, você pode levar uma multa, tá bom? Essa multa, ela não impede que você leve também junto uma outra penalização. Você pode levar uma advertência e uma multa, tá? O próximo é o mesmo que está na lei do pregão, que é impedido de contratar com a União, tá? Impedido de licitar e contratar com a União. Então, você não pode ter vínculos mais com a administração pública. E veja, quando o Diego fala que a lei é conhecida como a lei de licitações, mas de licitações e contratos, a penalização é impedido de licitar e contratar com a União, ou seja, até mesmo uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade, se aplica se você tiver com essa penalidade. Você fica impedido de contratar, independente se é através de licitação ou não, beleza? Isso é uma dúvida que muita gente tem, se essa penalização vale apenas para participar das licitações ou se você não pode vender para o governo. Não, você não pode vender mais para o governo, tá bom? E a gente já vai entrar no mérito aqui dos entendimentos. Tem uma variaçãozinha de entendimentos dependendo do lugar que você tiver, mas a gente vai falar mais para frente. E a próxima, na 8666, lembrando, advertência, né? Multa, impedido de contratar, de necessário contratar. E a próxima, que é a quarta, que é a declaração de inidoneidade. Aí já é uma coisa muito mais séria, inclusive não é qualquer um que aplica essa penalização. Quem que pode aplicar, Diegão, essa penalização? Essa penalização, ela é aplicada pelo ministro de Estado, né? Ministro, por exemplo, o ministro do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, ou pelo secretário estadual vinculado àquele órgão, àquela entidade licitante, ou pelo próprio secretário municipal, pensando numa licitação municipal. Então, galera, você vê que é uma penalização que ela requer um pouco mais de
complexidade um pouco mais burocrática também para você conseguir aplicar, para o órgão público aplicar. Não é a mais utilizada, tá bom? Justamente por essa burocracia mais, por alguns detalhes que ela tem. Mas existe e muita gente ignora. E essa penalização, ela tem alguns prazos diferenciados que a gente vai falar depois, porque o que acontece, galera? Suponhamos que você fez alguma coisa errada, ou atrasou uma entrega, ou até mesmo não entregou uma amostra, que foi o caso que o Diego mencionou aqui. Então, o que acontece? Se por acaso você só fez alguma coisa que é passível de penalização, por exemplo, você não entregou a amostra, como a gente falou, essa amostra é durante a licitação, né? Você não entregou depois da contratação, atrasou a entrega, você não vai ser penalizado porque o órgão público quer, tá? Não é assim que funciona. Ele precisa antes do quê, Diego? Ele precisa antes de notificar dessa intenção de penalidade, e ele tem que garantir 2 princípios constitucionais aí, que é o contraditório e a ampla defesa. Então, o contraditório é você saber que contra si corre um processo administrativo sancionatório, tá? Isso é o contraditório, é ter ciência, olha, a administração pública quer me penalizar. E a ampla defesa é você ter todos os meios de defesa para conseguir impugnar aquela intenção de penalidade. Você conseguir realmente se justificar da sua conduta. Se por acaso você sofreu uma penalização e você não ficou sabendo que você seria penalizado, aí, nesse caso, você teria que ingressar com um mandado de segurança. tem validade essa penalização? Se tem uma validade a penalização... Você pode recorrer pedindo para anular, tendo em vista que você não... Pode, porque você tem o direito de petição, né? Na verdade, antes mesmo de tentar buscar uma correção da violação, a pergunta do Serra aqui foi a seguinte: se o órgão ou a entidade da administração pública sancionadora ela não respeitar o tal contraditório e ampla defesa, né? Se ela for lá e já aplicar a penalidade sem te dar a possibilidade de ciência e de defesa dessa penalidade aplicada. Olha, antes mesmo de ingressar com uma medida judicial, como um mandado de segurança, né? Se tiver algum advogado aí na live, ele já poderia até pensar numa possibilidade jurídica mais até assim forte, como por exemplo uma ação por danos morais, certo? Afinal de contas, peraí, é o nome da minha empresa, né? A minha empresa está sendo penalizada. E como assim eu não fui notificado previamente? Antes mesmo disso, você pode entrar com uma petição simples, junto àquele órgão ou entidade sancionadora e explicar que você não teve prazo para se defender, que não foi cumprido ali o processo administrativo, como a gente fala. É bom vocês saberem disso, porque tem muita empresa que se desespera ao ser notificada. A notificação por si só não é a penalização, tá? Ela é basicamente o órgão falando, olha, pretendo te penalizar. E nessa notificação tem que constar o fato, né? O que de fato está gerando essa intenção do órgão em penalizar a sua empresa. E aí você tem prazos para se defender. Você tem um prazo de... Você tem um prazo de 5 dias úteis, tanto para a defesa prévia quanto para o recurso administrativo, se tratando das 3 primeiras penalidades. Então, se a intenção da administração pública for te penalizar por meio de advertência, de multa ou de impedimento e suspensão temporária, o seu prazo de defesa prévia são de 5 dias úteis. E caso ela decida pela manutenção da penalidade, você terá mais 5 dias úteis para recorrer. Agora, se for em relação à inidoneidade, daí o prazo são 10 dias úteis. Aí são 10 dias úteis para defesa prévia da inidoneidade e 10 dias úteis para o pedido de reconsideração na decisão de se manter a declaração de inidoneidade. Então quer dizer que o órgão público ele tem que sinalizar qual que é a intenção de penalização. Ou ele pode pelo menos falar assim, olha, pretendo te penalizar por esse fato. Ou ele precisa falar, pretendo te penalizar com uma advertência, com uma multa, para você saber o prazo. O ideal é que o órgão, ele na notificação, ele mencione qual é a penalidade pretendida. Agora, óbvio que tem notificações que elas vêm com um aviso mais genérico.
pelo menos antes de se apresentar a defesa prévia. Eu falei aqui de defesa prévia e recurso administrativo, pessoal, é porque tem um outro princípio constitucional aí que também tem que ser observado pela administração pública. Além do contraditório e da ampla defesa, a administração pública ela tem que garantir o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é quando a administração pública ela te dá chances de você recorrer da decisão dela. Não é diferente, por exemplo, de uma multa de trânsito. A multa de trânsito você recorre, certo? E o órgão que aplica a multa de trânsito, seja um Detran, seja um órgão de controle de tráfego municipal, por exemplo, ele tem que te garantir uma segunda instância para você poder recorrer. A mesma coisa acontece com licitações e contratos administrativos. Então, galera, veja que você tem prazos para você se defender. Esses prazos, como o Diego falou, tanto para advertência, para multa ou o impedido de licitar e contratar, são de 5 dias úteis. E se porventura você argumentou, fez a sua defesa e o órgão público ele ainda manteve a decisão de penalizar, você ainda tem mais 5 dias para tentar contra-argumentar novamente, para recorrer da decisão, na verdade, né? Sim, que seria justamente essa segunda instância que você falou. Isso mesmo. Entenderam, galera? Então, mesmo dentro das licitações, das contratações, existem instâncias, digamos assim. Sim. Você precisa ser avisado que você tem-se uma intenção de notificar a sua empresa, você entra com a sua defesa. Essa defesa o que é, galera? É os seus argumentos. O que ocorreu para que você fizesse aquele ato, né? Aconteça aquele fato. Ou seja, se você não entregou a amostra, o que aconteceu? Foi a transportadora que atrasou? Você não recebeu a notificação? Muitas das vezes a empresa não recebeu a notificação de amostra. Já aconteceu com a gente aqui. Não é, Diegão? Sim. A gente levou uma notificação de ser penalizado porque não entregou a amostra. Na nossa defesa, a gente alegou que não recebeu a notificação para entregar a amostra. Não nos foi solicitada a amostra. E aí... Não nos foi solicitada a amostra. E aí a gente conseguiu cancelar essa intenção de notificação, de penalização, né? Porque realmente a gente buscou no chat da licitação que não tínhamos sido notificado. Então, essa prévia é justamente para isso, tá, galera? Para você expor o seu ponto de vista, que é o que o Diego falou, que é contraditório. Você tem direito ali, ampla defesa contra você tem direito a se defender, beleza? Queria falar uma coisa aqui sobre a questão das penalidades. O Henrique acho que falou de uma maneira mais sutil aqui, mas é o seguinte, pessoal. A penalidade de multa, ela pode ser aplicada cumulativamente com as demais. Exatamente. Então, nada impede o órgão público de te aplicar uma advertência e uma multa. Um impedimento de licitar e uma multa. Tá? E aí, para quem já tem contrato celebrado, para o fornecedor que já venceu a licitação, a multa é uma coisa que você sempre tem que ficar esperto, pessoal. Porque a multa é o seguinte, tem órgão que é implacável em aplicar multa por atraso no fornecimento. E aí, como é que você se previne de uma multa por atraso no fornecimento? É já na leitura do edital, porque quando a gente lê o termo de referência do edital de licitação, lá vai estar, por exemplo, o prazo de entrega. Você tem certeza que o seu prazo de entrega você consegue cumprir de acordo com o que está no termo de referência? Porque se você não cumprir o prazo de entrega, se você atrasar na entrega do material, tem órgão que ele não está nem aí, ele aplica a multa mesmo. É um ponto que eu acho que eu falei, mas não dei tanta ênfase, que é justamente esse. A multa, ela sempre pode ser aplicada cumulativamente às outras penalizações. Ela pode ser sozinho, mas ela pode ser também advertência mais multa, impedido de listar mais a multa. A multa ela pode ser cumulativa com as outras, beleza?